Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. No episódio de hoje continuaremos as nossas análises de obras do PAS 3 e a obra de hoje é Como a descoberta da radiação mudou o futuro da humanidade. O professor convidado é o professor Cícero. Bem-vindo, Cícero. Muito obrigado. Eu faria até uma correção no título. Não mudou só o futuro, mudou o passado. Filosófico já começamos filosóficos. Mudamos o passado da humanidade, inclusive, com a descoberta da radiação. Aí eu acho muito legal dizer que, para quem não estuda aqui no Versa, ainda pode estar vindo estudar, né? Tem a sala de estudos da Marie Curie. É verdade. A gente salas faz homenagem temáticas, né? a ela, inclusive. E a descoberta da radiação, finalzinho do século XIX, começo do século XX, é que vai, desenvolver mais esses estudos, e a Marie Sklodowska-Curie vai ser um personagem O principal. Cícero é o tipo de pessoa que sabe o nome do meio da Marie Curie. O nome do meio, que era o nome dela, né? De nascença. Ela é polonesa de nascença, que a Polônia não existiu por si só, era um pedaço do Império da Rússia. Aquela quebrada da Europa ali não para, né? Ali não para. É uma hora, um pedaço para cá, um pedaço para lá, um pedaço para lá. Então, a Polônia por si só já existia, mas ela não era um país independente. Tal qual é hoje, era um pedaço do Império Russo. Nossa. E aí... Isso é pré-Primeira Guerra. Pré-Primeira Guerra. Exatamente. Sim, Ela é do imperialismo século XIX, africano, né? Ela é, se eu não me engano, de 870, 860, 870, por ali. E ela vai desenvolver os trabalhos dela na França com o marido dela. Por isso que ela vira Curie. Né? Curie é o Pierre. O Pierre Curie. O Pierre que morreu de um jeito absurdo, né? E Como que ele morreu? ele morreu do jeito mais bizonho. Eu achei que, sei lá, na cabeça era por radiação também. Talvez a radiação tenha uma parte nisso, mas ele morre atropelado por uma carroça. Ele, véi! Nossa senhora, baita cientista. Um dos maiores gênios da época. E o cara morre atropelado por uma carroça. É uma coisa absurda, mas é a vida, fatalidades da vida. Fatalidades da vida. Falando em vida, né? A obra, primeiro, minhas impressões da obra. Não sou física, não sou química, sou bióloga. Certo. Achei difícil, achei confuso, achei prolixo, achei que não explicou quase nada. Eu adorei. Me deu... Eu fui conversar com o Cícero antes da gente preparar esse episódio. Eu falei, Cícero, que diabos de obra é essa? Ele, eu amei! Cara, eu achei que falta muita informação pra eu fechar o meu quebra-cabeça, assim. Eu achei que tem muita peça faltante. Uma análise, essa é uma obra boa pra você ter Uma uma boa análise. análise, Então vamos aqui preencher esse quebra-cabeça juntos, né? Essas peças Porque faltantes. tá faltando muita coisa, meu Deus do céu. A obra começa citando a descoberta da radiação. Descoberta do rádio. Do rádio. Que descoberta foi essa? Como que aconteceu? Vamos lá. Qual é o cenário? A gente está falando de urânio nesse momento. Eu já tô aqui, mas não era rádio. Isso. A ideia aí é mexer com urânio. O quente da época lá, em termos de química, uma das grandes frentes de pesquisa tinha a ver com sais de urânio. Porque o pessoal descobriu que brotava uma energia para o pessoal, inclusive a própria Marie Curie, brotava uma energia de dentro do urânio, que é um troço esquisito, esquisito, porque a própria matéria emitindo energia de maneira espontânea, que é uma viagem. Se você, porque pra gente tudo é muito pra gente trivial. já tá bacana, tá resolvido. Mas se você para pensar, é uma descoberta de se mudar mundos. É um troço que brilha sozinho, que emite energia sozinho, que eletriza o ar em volta dele sozinho. Você não precisa ir lá estimular o material para que ele faça alguma coisa. Então, é um troço esquisito. Se você para pensar mesmo, imagina, você apaga a luz e um pedaço da sala continua brilhando. Aí você fala, tá, mas aí tem as coisas fosforescentes. Sim, mas a coisa fosforescente uma hora apaga. O urânio não. Exatamente. Ele continua brilhando. Isso é muito doido. Isso é muito doido. E você deixa ele no escuro lá por tempos e tempos e tempos e ele continua brilhando. E aí você... Nossa, a gente me dá um desespero quando a gente fala disso. Que eu fico, gente, isso faz mal, isso dá câncer.
Ninguém sabia. E a obra, inclusive a própria obra, ela vai falar de uma coisa legal. Ela vai falar de urânio, vai falar de radiação, sem falar de bomba atômica, né? É, bem legal. Ela faz uma construção que eu desconhecia, assim, uma história da descoberta da radiação que eu desconhecia. Isso. E aí a descoberta do rádio que você tinha mencionado vem desses estudos. A Marie Curie está estudando a petblenda, ou uraninita, que é um minério de onde você obtém urânio, na Terra. Então, porque o urânio você não vai cavar e achar uma bola de urânio. Não é assim. Você acha sais de urânio a partir de um mineral. Então, essa petblenda contém óxidos de urânio e a própria Marie Curie estava trabalhando em refinar isso para descobrir qual é o átomo para isolar o urânio, porque ela descobriu que a quantidade de emissão desses sais dependia exclusivamente da quantidade de urânio contida nele. Então, ela sacou que a radiação vem de lá. Vem de lá. Vem então, do ela urânio. Ela quer ele. E nesse processo, ela acaba descobrindo outros dois elementos, que são o polônio, hoje polônio, que ela dá em homenagem à Polônia, de onde ela veio, e o que não é trivial, né? Não, Porque ela está na França, ela está fazendo pesquisa com dinheiro da França, o marido dela é francês, ela é mulher no começo do século XX. Marie Curie é tipo Mulheres para Te Inspirar. Tem 1001 motivos para você ser inspirado por Marie Curie. Parece algo trivial. Nem hoje seria trivial. Nem hoje seria trivial, Mas principalmente. hoje seria muito mais aceitável. Você não saltaria tanto aos olhos. Mas fazer isso em 1903, 1902, 1905... Sendo uma mulher é de uma personalidade muito forte. E o marido era francês, E o marido era francês. E meio que a grana já vinha mostra por que ela ele. veio, Né? A grana entrava por ele, não por ela. Até porque ela era mulher e na ela época era mulher isso não era muito aceitável. Era uma mulher estrangeira na França. E casada com um francês. E ela que descobriu. Isso. Não, cara, é sensacional. Conheça. Veja o filme, né? O filme da Marie Curie. Radioatividade, né? Eu acho que é Curie. Eu acho que é radioatividade. Fica aí. Eu acho que o nome do filme é radioatividade. Inclusive o professor Cirilo recomendou esse filme no VersaCast de mentoria. Fica aí a recomendação. E lá mostra ela processando a petblenda, que é o apelido, né, da uraninita, e ela mete a mão na massa mesmo. Ela quebra pedra. Cara, isso me dá um desespero, assim, ó, porque Jesus Cristo, ela não sabe o que ela tá. Não, ela vai descobrir, né, inclusive. Ela vai ser uma das pessoas que vai sacar que essa emissão de radiação não é saudável, né? Algo polêmico, inclusive, para ela. E aí, ela está refinando, ela está querendo obter cada vez mais urânio, e ela vai topando com novos elementos. Enquanto ela vai refinando esse minério, porque as pessoas têm que entender que minério é um pedaço do chão, sabe? Rocha. É um pedaço de rocha com terra misturada. Definições de geografia física. Isso. Isso não vem puro. É ela quem purifica, entendeu? Ela não tem onde comprar. Ela não tem Amazon. Vai lá e me vê aí urânio puro. Não tem. Então, ela tem que produzir. E ela vai, pega esse minério, pega rocha, extrai, quebra, moe, passa em diversos processos de separação de mistura até obter. Só que nesse caminho ela obteve rádio. Que aí vem a primeira grande descoberta que você está dando reportagem. Isso. Porque aí ela vai separar, ela vai isolar uma quantidade ínfima de rádio. A gente fala de gramas de rádio para toneladas de minério. Que fala, né, na reportagem que é a caixinha transportada no navio. Que é uma pequena preciosidade lá e tal, porque você obtém muito pouco rádio. E você obtém rádio, boa parte dele vem do decaimento, da linha de decaimento radioativo do urânio. Então o urânio vai emitindo, ele vai tendo, aliás, tema do PAS 3, né? Tem lá na matriz radioatividade, decaimentos, emissões radioativas. Então, o urânio vai decaindo e uma das etapas desse decaimento é o rádio. E aí ela topa com esse rádio, que depois vai ser usado em diversas outras aplicações da radioatividade. Radioatividade é uma palavra que ela cunha, inclusive, porque é aquilo que se comporta como um rádio, né? Porque o rádio é um grande emissor, tanto alfa quanto beta, e os trabalhos dela vão ser essenciais para esse começo, para esse entendimento
da radioatividade, tanto que ela ganha um prêmio Nobel junto com o marido. Sim, teve outro. Ela ganhou um de química. Ela ganhou um de química e um de física. E um de física, né? Esse foi o de química pela descoberta dos elementos radioativos, né? E junto com o Henri Becquerel, né? Que é o cara que descobre. Ele é a primeira pessoa a sacar a radioatividade lá em 1896, 98 por aí. E aí a Marie Curie concretizou essa... Concretizou e expandiu de maneira absurda esse conhecimento. Né? E a obra vai, depois disso, né? Depois de falar da descoberta do rádio. Não, aí a obra dá um salto gigante para uma filosofia sobre expectativa de vida da Terra. Isso. E aí, sinceramente, eu fiquei... eu me perdi de novo. Eu fiquei feliz. Isso era no começo da obra, tá? Aí eu já me perdi de novo, porque o que a descoberta do rádio afeta na medição da vida do Sol? Tá, vamos lá, vamos entender isso, né? É. O que é vida, de onde vem a vida, porque isso tudo, bem, a gente começa a entender que são etapas de transformação de energia. Esse é o processo essencial da vida, transformação Lá de na energia. biologia, a energia entra pelos produtores, vai se passando pelas cadeias. A energia vem do decomposição. Sol, né? Tem especialmente fotossíntese e tal, onde você vai introduzir essa energia nas cadeias alimentares, e a vida na Terra depende essencialmente de como essa energia chega à Terra. A Terra não tem produção própria de energia para sustentar cadeias alimentares significativas. E o que acontece? Quanto tempo o Sol vai durar? Isso é a pergunta de R$1 milhão que responde quanto tempo a Terra dura. Exatamente, porque na hora que o Sol apagar, acabou a fonte de energia das cadeias alimentares. E aí, acabou a vida na Terra. Ponto. Não tem como conversar com isso. Né? Esse é um fim absoluto. E quais são os processos que a gente conhecia no século XIX que geram quantidades significativas de energia, especialmente na forma de calor que é uma, e luz, que é a forma que a gente percebe o Sol. Né? A gente percebe o Sol na forma de luz e calor. Inclusive, a gente ensina isso para as criancinhas. Né? O Sol emite luz e calor. Né? Então, lá no 6º ano você aprendeu isso. Você aprende isso. E aí, o que nessa época, e a gente tem todo um contexto histórico envolvido aí, imperialismo europeu, aquela sensação de que a gente dominou o mundo, e talvez o expoente máximo disso seja William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, que ele é o ícone do final do século XIX na ciência. O Thomson do átomo. Não. O Kelvin da temperatura. Não? O Thomson do átomo é JJ. Era JJ Thomson, mesmo. E William Thomson é o nome do Kelvin. Kelvin não é um nome. Kelvin é um título. Mas é o Kelvin da temperatura. É o Kelvin da escala Kelvin, o próprio. O nome dele é William Thomson. Entendi. Ele era cientista, e aí, por tradição, os mega cientistas da Inglaterra são condecorados com o título de nobreza. Então ele virou Sir William Thomson. Chique. E ele precisava ser Lord de alguma coisa, porque ele era Sir, né? Aí tem aquele ritual lá de bater a espada, aquela coisa que eu acho cafonérrima, mas beleza, na Inglaterra tem esse reconhecimento. E ele foi ser Lorde de algum lugar, né? E aí ele escolheu o nome do riacho que passava na porta do... O Kelvin. O riacho de Kelvin. O riachinho. Passava próximo ao laboratório dele na universidade. Caraca, o riachinho virou... E aí ele virou a referência da calorimetria toda. Porque ele tinha que ser Lorde de algum lugar, ele não tinha posse, ele não era nada demais em termos de riqueza. E aí ele virou Sir William Thomson, Lorde de Kelvin, que entrou para a eternidade com Kelvin e ponto. Né? Ele é o Kelvin. Então, não é o J.J. Thomson. Não Thomson, é o do que é o do átomo, modelo do pudim de passas, que não é um pudim de passas, e beleza. Mas é outro Thomson. Né? É tipo, sei lá, Silva ou Pereira. Tem alguns pelo Brasil, assim como os Thomson lá na Inglaterra, deve ter vários. E o William Thomson, o Kelvin, o grande cientista do século XIX, o ícone, inclusive tem uma palestra famosa dele, em que ele diz que a física acabou. Ele em 1899... tipo assim, não tem mais ele falou, descobertas a serem feitas. Não existe mais. Acabou. Pré-Einstein, né? Tudo que a gente vai fazer é medir as constantes
com mais precisão em laboratório, mas não há grandes fenômenos a serem descobertos. Ele viveu para ver o Einstein descobrir as coisas em 1905? Não, ele não. Ele morre pouco depois e ele cita nessa palestra há duas pequenas nuvens. Uma dá origem à física quântica, a outra dá origem à relatividade. Então O cara era surreal. ele tinha alguma consciência de que talvez aquilo fosse uma pequena nuvem no grande céu azul da física. Ele cita alguma coisa desse tipo assim na palestra. Mas ele diz que a física acabou. Então, esse é o espírito da época. A gente sabe tudo, a gente dominou o mundo. E é a época da máquina a vapor, dos barcos a vapor, do trem, da Maria Fumaça. É um grande domínio da forma de calor, né? Como geração de energia. Do super império inglês, que é movido a vapor. E é essa a sensação do mundo. Então, na cabeça dele, o Sol é isso. Aí, gente, é muito importante essa contextualização filosófica aqui pra gente entender o que a obra tá falando pra gente. Porque, sinceramente, eu não tinha entendido nada. E aí, se você pega e calcula a energia que o Sol emite em função da distância que ele está da Terra e da quantidade de energia que a gente recebe dele, o que vai acontecer? O Sol vai acabar. É muito rápido, porque você precisa queimar milhões de toneladas de carvão por segundo. Então o Sol tinha um prazo de validade curto na cabeça dos cientistas. Porque na época pensava-se que o Sol era uma grande fogueirona de carvão. Pensava que era uma fornalha gigante. Certo. Né? E o que vai acontecer com a descoberta da radioatividade e especialmente das duas reações nucleares mais importantes, a fissão e a fusão nuclear, que entra na matriz de diferença mais 3, entra como referência na história, porque tudo. Fim da Segunda Guerra Mundial oficial é determinado pela fissão nuclear. As duas bombas atômicas, o Hiroshima e o Nagasaki, são bombas de fissão nuclear. E depois a gente desenvolve toda a tecnologia de geração de energia das usinas nucleares, né? Tudo isso é fissão nuclear. Mas a gente descobre que no Sol o processo é ainda mais energético do que a fissão nuclear, que é o processo de fusão nuclear. Então a descoberta do átomo, entrar nesse mundo subatômico e ver as coisas acontecendo, que é o que Marie Curie fez. Que essa bola é rolada pelas descobertas de radioatividade da Marie Curie. E aí a gente entende que o Sol não gera energia por combustão. O Sol não é uma fornalha, não é uma coisa que está queimando. Ele é uma bolota de fusão nuclear, transformando hidrogênio em hélio. E isso significa que ele vai durar muito mais tempo. Então a gente multiplicou a idade do Sol por 1000. Por absurdos, né? A reportagem fala de diversas estimativas muito distintas umas das outras. Todas na casa dos milhão, bilhão, trilhão. Isso. E aí a gente multiplica a idade do Sol por 1000. Imagina multiplicar a idade de qualquer coisa por 1000. Pega uma pessoa que viveria, sei lá, 80 anos, multiplica por 1000. Ela vai ver 80 mil anos. A história muda muito. Muda muito. Então, assim, a possibilidade de futuro, ela passou a existir. Então, é por isso que você tem a mudança do futuro da humanidade. Não só no contexto de mudamos as tecnologias, mudamos a maneira de gerar energia, a percepção de que futuro temos. E a reportagem foca muito nisso, assim, nessa mudança de perspectiva drástica e do que fazer com ela, Exatamente. E por que eu falei da mudança do passado? Que, obviamente, é uma brincadeira, né, gente? O passado não se muda. Está estabelecido. Mas muda-se a percepção de passado. Porque você, a partir da radioatividade, você consegue fazer as famosas datações, né? Carbono 14 e afins. São tecnologias que todas elas derivam da radioatividade, das descobertas de radioatividade. Você não tem datação desse tipo se você não tiver domínio dos processos radioativos envolvidos. E daí vem as melhores estimativas da idade da Terra, que a gente hoje fala em 4 bilhões e meio de anos. Ciência, né? E vem muita ciência, datação, e vem fóssil, coisas que mudam a história da biologia, porque quando você vai falar a descoberta da idade do fóssil muda tudo. Muda tudo, porque você vai falar de evolução. Como é que você vai falar de evolução sem falar isso? da idade, Não tem. Não existe. Não existe. Então,
tudo isso muda a maneira como a gente entende o nosso passado e muda a nossa perspectiva de futuro, porque a gente acessou uma fonte de energia que é muito, muito mais potente e abundante do que as que a gente dominava até então. Inclusive, a obra vai puxando ao final, depois dessa reflexão filosófica aí de passado e futuro, puxa muito para o que fazer com essa descoberta, né? O medo da fissão nuclear, como usar a fissão nuclear. O filme do Oppenheimer, ele fala sobre isso também. Primeira indicação. Quem assistiu o filme do Oppenheimer, ele fala de queimar a atmosfera. Não sei se você lembra dessa passagem. Porque a gente vai provocar a fissão do urânio 235, que é o modelo da bomba atômica. Certo? Certo. Ele vai liberar uma quantidade absurda de energia. O que fazer com essa energia e não explodir a Terra? Para onde vai essa energia? Se essa energia for suficiente para acelerar nêutrons, a ponto desse nêutron quebrar os átomos de oxigênio e nitrogênio. Aí você cria uma reação em cadeia. Você cria uma reação em cadeia com a atmosfera da Terra. Nada vai parar essa reação. Isso é o que quer dizer queimar a Terra, entendeu? E você está trabalhando com uma situação drástica, meio catastrófica, apocalíptica. Se você libera essa energia, acabou. Acaba o planeta inteiro. Você não vai ganhar a guerra, você vai perder, né? Tem que perder para todo mundo, porque você vai morrer, perdeu a guerra. Todo mundo perdeu, né, a guerra, né, nesse cenário. E aí depois a gente precisa de mais entendimento de todos os processos e ver que a fissão dos átomos pequenos, oxigênio e nitrogênio, é muito improvável. São escalas de energia muito maiores, e que o mais provável que eles acontecer fusão, mas aí também a gente está falando de uma outra escala de energia. Então, em tese, para isso está tudo seguro, bem, né? Você só vai destruir tudo em volta, mas você não vai queimar a atmosfera do planeta todo. E aí, nesse contexto, é legal. A gente citou aqui o Oppenheimer. É legal a gente citar o contexto da Segunda Guerra Mundial, que é do Oppenheimer, né? E de Hiroshima e Nagasaki. É um período abordado aí também no País 3. Né? É um período de história importante. E recomendações aí cinematográficas, Chernobyl também, né? Chernobyl, fala muito sobre a radioatividade. HBO, excelente. E a pincelada de biologia, pra gente encerrar, a Marie Curie morreu por conta do excesso de radiação que ela foi exposta na vida, né? E o que aconteceu com ela? Aconteceu a anemia aplástica, correto? Exato. E isso quer dizer o quê? Que a medula óssea dela foi detonada pela radiação, parou de funcionar e, portanto, parou de sintetizar, de criar células sanguíneas. Então, o tecido sanguíneo dela era insuficiente. Matéria do PAS 3 também. Exatamente. E com isso, uma análise resumida, eu falaria mais. Nossa, dá pra falar um ano dessa obra aqui. 2 horas sobre essa obra. Mas acho que a gente abordou o principal, o contexto histórico, o contexto científico. Tudo isso é muito importante. É muito importante para entender. Porque fala de diversos assuntos que estão todos na matriz do PAS 3. Exatamente. Então, todos estão interligados. Você tem pitadas da física moderna, que está na matriz do PAS 3. Você tem pitadas de radioatividade, que está na matriz do PAS 3. O período histórico é da matriz do PAS 3. E você tem pitadas de biologia envolvidas nessa matriz também. Evolução ali, em relação à datação de carbono e tal, tudo isso é essencial. Fisiologia sempre se encaixa. Então, no final, é uma das minhas obras favoritas. É uma obra que dá para explorar bastante de maneiras bem legais. Exatamente. E quem lê, aprende. Ou quem lê e assiste o nosso podcast. Eu recomendo ler e assistir, porque eu só li e ficou muito confuso. Quem lê e assiste o nosso podcast, aprende. Porque tem muita história e muito conhecimento por trás dessa obra. Tem demais. Obrigada, professor, por essa análise. Eu que agradeço e aguardamos as nossas próximas análises. Voltem sempre, estudem muito, porque são muitas obras. Mantenham um cronograma em dia, senão você pode acabar se perdendo. Não deixa virar uma bola de neve. Tá certo. Então, até o próximo episódio, pessoal. Até mais.